Sejam bem-vindos ao módulo 2. Aqui a gente de fato vai começar a desenvolver excursões religiosas. Então, papel, caneta na mão e também uma calculadora, porque agora a gente vai começar a fazer alguns cálculos. É muito importante que você se atente ao ponto de equilíbrio. É um fator muito importante que vai auxiliar você a manter uma dinâmica na venda da sua excursão, e é claro, você vai poder aumentar o rendimento, o faturamento da sua excursão. Então, fique bem ligadinho a isso, e lembrando que tem um material aqui disponível, caso você tenha alguma dúvida. E volto a repetir, o público religioso você vai buscar dentro das igrejas, dentro das instituições. Bora lá então para o módulo 2, para a tela. Agora, diretamente aqui da tela, a gente vai de fato para o módulo 2 falar sobre as excursões religiosas, tá? Vamos fazer uma breve introdução ao turismo religioso. O turismo é uma atividade de viagem, que envolve a fé, As pessoas são motivadas a fazerem o turismo religioso porque elas utilizam a necessidade da fé, da espiritualidade, e é um dos fatores fundamentais, Principalmente porque induz as pessoas a buscarem fundamentos culturais, em conhecer novas manifestações religiosas, tal, e é empreendido por pessoas que deslocam, como eu disse, por motivações religiosas, para participarem em eventos de caráter religioso. E esses eventos religiosos compreendem romarias, peregrinações, visitação a espaços, festas, espetáculos, atividades religiosas, enfim. E por causa do calendário vasto, que o Brasil tem de celebrações religiosas, milhares de pessoas se deslocam pelo país em busca de templos, santuários e outras comemorações para exercer essa questão da fé. Então, o turismo religioso é isso, as pessoas são movidas pela fé, Elas se deslocam de um ponto ao outro porque elas querem conhecer a questão da religião, a questão da fé, a questão até mesmo cultural, tá bom? O próximo slide a gente vai tratar sobre a potência desse segmento. Quando uma pessoa visita um santuário religioso, ela vive uma experiência ligada à fé e à espiritualidade. No entanto, o potencial dessa categoria de turismo vai além da sua relação com as religiões. Ao visitar esses locais, os turistas acabam consumindo produtos e serviços, além de ter acesso a outros tipos de serviços e visitações, de roteiros gastronômicos, histórico-culturais, arquitetura diferenciada, que fazem parte desses passeios. Para que tudo isso aconteça, são necessários vários serviços turísticos, como transporte, alimentação, hospedagem, agências de viagens, organizadores de excursões e etc. Ou seja, para que as pessoas possam exercer a função de turista religioso, tem que ter os prestadores de serviços, tem que ter as pessoas que possam ajudar na formatação das excursões ou nas organizações dos templos. Então, esse segmento ele é muito forte, Porque o nosso Brasil culturalmente ele prestigia, ele contempla essa questão da religião, Até mesmo pela crença, pelo catolicismo. E, paralelo a isso, nós temos também o cristianismo voltado para os evangélicos, Quando a gente fala aqui da potência desse segmento, não é simplesmente pensar no católico, porque ele vai num local que é voltado para o catolicismo, mas nós temos que pensar nas outras religiões, Nos templos budistas, nós temos que pensar nos evangélicos, Muitas igrejas evangélicas, elas participam de congressos que muitas vezes saem de um estado para o outro de ônibus e fazem excursões enormes. Então, é aí que entra você, o organizador de excursões, para aproveitar esse nicho, aproveitar essa grande
fatia de mercado que sim, precisa de pessoas para organizar excursões e com conhecimento na área. Os principais destinos religiosos do país são o Círio de Nazaré, lá no Belém do Pará. Nós temos o Padre Cícero no Juazeiro do Norte, no Ceará. Nós temos Iemanjá, na Bahia. Festa do Bonfim, que ocorre lá em Salvador, na Bahia, e também no Rio de Janeiro. O Santuário de Aparecida, aqui em São Paulo. Espetáculo teatral da Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, em Pernambuco. Outras manifestações religiosas, regionais e locais, como o Caminho da Fé, aqui no estado de São Paulo, a Casa do Padre Donizete, na cidade de Tambaú. Então, vejam só, aqui eu citei os principais destinos que possuem multidões, né, que provocam aí o turismo contemplam o turismo de massa. Muitas pessoas vão nesses templos, nesses destinos voltados à fé. Mas, como eu disse anteriormente, nós temos também as outras modalidades, as feiras, os congressos, os outros tipos outras manifestações religiosas que você tem que ficar atento nisso também, tá bom? Agora, de fato, nós precisamos listar, nesse exemplo hipotético que nós vamos fazer da nossa excursão, passo a passo nós vamos listar os principais elementos que vão compor a nossa excursão religiosa. Veja bem, pega um papel e uma caneta aí, faça uma tabela onde de um lado você coloca destino, transporte, hospedagem, alimentação, guia de turismo, grupos de pessoas, seguro viagem e marketing. Ok? Bom, na frente dessas, vamos dizer assim, dessa lista aí, cada uma vai ter aí uma explicação. No destino, por exemplo, nós vamos escolher, no nosso caso, nesse exemplo hipotético, para a gente desenvolver a excursão que vamos promover, vamos escolher aqui o destino do Santuário de Aparecida. Tá? É uma ideia, tá bom? Vamos imaginar que estamos fazendo um rascunho, tá? Você está aí na sua casa, está fazendo um rascunho, bom, eu quero fazer uma excursão, destino, Santuário de Aparecida, transporte, vou pegar um ônibus de 40 lugares, bacana. Hospedagem, bom, não vai ter, porque a gente vai de manhã e volta à noite. Alimentação, olha, eu vou servir um lanchinho no ônibus. Guia de turismo, bom, não vou precisar do guia, depois eu vou explicar por quê, né, no próximo módulo de excursões para a praia, eu vou estar explicando para vocês. Então vamos lá, guia de turismo não vai ter, o grupo de pessoas vai envolver muito a questão, grupos formados por famílias, da Igreja Católica. Seguro viagem vai ter a cobertura de um dia, e o marketing eu vou usar a internet, as redes sociais, e até mesmo a própria comunicação da igreja. Tá? Então aqui percebam que nós montamos uma lista, né, uma tabela, que de um lado tem os principais elementos que vamos precisar, e do outro lado, hipoteticamente, relacionando o que nós vamos precisar no nosso passeio, né? Supostamente, né, o que nós vamos, para onde vamos, quantas pessoas que vamos servir e etc. E aí, prestem atenção que no próximo slide é muito importante que vocês tenham muita atenção nesses quadros que eu vou mostrar para vocês. Bom, vocês estão vendo aí, destino, escolher. Em azul eu coloquei aí destino, embaixo escolher. Aí a setinha está indicando o seguinte: para o nosso exercício, vamos escolher o Santuário de Aparecida. Ele está a 230 quilômetros de distância e a 2 horas e 50 minutos do nosso ponto de partida, que é Campinas. Vamos imaginar que nós estamos em Campinas, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e vamos até Aparecida, o Santuário de Aparecida. Eu sei que tem 230 quilômetros de distância e leva um tempo de 2 horas e 50 minutos. Isso daí você vai fazer com a tua excursão aí. Suponhamos que você está em outro estado, numa outra cidade, e você vai ter que calcular o quilômetro e também
o tempo da sua cidade até esse templo, ou se você vai em algum congresso, você vai fazer esse cálculo, tá bom? Transporte. O transporte, nesse caso aqui, eu digo o seguinte, o seu transporte ele vai depender muito da quantidade de passageiros que você deseja levar na sua excursão. Então, se você está indo para um local com 15 pessoas, você vai alocar uma van. Neste exemplo nosso aqui, nós vamos fretar um ônibus com 40 poltronas. Então, nós vamos levar 40 pessoas. Tudo bem? Alimentação. Então, alimentação é o nosso próximo item. E na pesquisa que eu cito aí, você vai ter que montar o kit lanchinho. Porque, lembra, você vai servir o lanchinho no ônibus. Então, pense em alimentos saudáveis e não perecíveis, para servir a bordo durante a viagem, né? Eu sugiro que você coloque biscoitos, chocolates, água, etc. Não sirva alimentos com fritura e muito menos gordurosos. Eu tenho um vídeo lá no meu canal no YouTube que eu mostro como você deve fazer, montar esse kit. Sai super barato, compensa você dá uma olhadinha lá para ver como que faz, tá bom? Seguro, tem que pesquisar. Então você veja com alguma agência de viagens, você pode ver com a Porto Seguro, pode ver no teu banco, né? O banco que você trabalha, que você tem aí como referência. Eles também têm algumas opções de seguro, mas eu sugiro para vocês que busquem nas agências. Pega uma agência, qualquer agência de viagens, elas estão habilitadas a oferecer e vender o seguro viagem. Então, pega um seguro viagem que possa atender a necessidade do teu grupo. O seguro vai ser de um dia, tá? Veja quais são as vantagens. Não é caro, não compensa você não adquirir, tá? Você tem que ter o seguro viagem, porque acidentes acontecem e o seu grupo precisa estar respaldado, tá bom? E no próximo item aí eu coloquei o marketing que nós vamos ter que elaborar, né? Eu coloquei ainda que devemos escolher um meio de divulgação para a excursão. Opte pelas redes sociais, mas não esqueça de fazer aquela parceria com a própria instituição, com o pessoal da igreja, né? O pessoal que tem os grupos lá dentro, grupo de casal, grupo de jovens, né? Pede para eles ajudarem você a divulgar essa excursão, tá? É o melhor canal de divulgação. Bom, papel e caneta, porque agora nós vamos fazer um cálculo aqui. A base de cálculo que nós vamos utilizar é em cima de 40 poltronas, tá bom? Então eu peguei lá os itens que eu vou ter que calcular. Por exemplo, o transporte, eu contratei uma empresa, tá? No qual o ônibus que ela me passou é um ônibus semileito, um ônibus que atende a necessidade do meu grupo. Que veja bem, quando você contratar essa empresa, eu sugiro que você vá lá e escolha um ônibus, porque cada configuração tem um valor diferente. E essa configuração que eu escolhi aqui, a empresa está me cobrando, eu pechinchei, negociei com ela está me cobrando R$2.000 para fretar esse ônibus, tá? Possui 40 poltronas, então isso quer dizer que cada poltrona vai sair a R$50. Cada poltrona, R$50. Alimentação, eu peguei, eu fiz o total que eu vou gastar para montar o meu kit lanchinho, dividi por 40 poltronas, ou 40 passageiros, né? Me deu aí um total de R$8. O seguro eu consegui através da seguradora, ela fechou um pacote para 40 pessoas no valor de R$120. Se eu pegar 120 e dividir por 40, eu terei exatamente aqui R$3. E se eu somar os 2.000, os 320, mais os 120, eu vou ter 2.440. Vou acrescentar aqui 20%, que é o meu lucro. Veja bem, esses 20% é hipotético, viu, gente? Tem organizador que coloca 10, tem organizador que coloca 50, 60. Isso vai muito, é muito pessoal isso, tá? Depende muito como que você quer trabalhar a sua margem de lucro em cima das excursões. Aqui eu escolhi 20%,
que eu vou estar, mesmo assim, eu estarei ganhando R$ 488. Se eu pegar os R$ 488 e dividir por 40, cada passageiro estará pagando para mim R$ 12,20 pelos meus serviços prestados, tá? Então vamos lá. O valor total da minha excursão, ela está em 2.928. Olha aí embaixo, né? A última linha, 2.928. Se eu dividir esse valor por 40, cada passageiro custará R$ 73,20. Ou seja, fechando todo esse cálculo aqui, a passagem que eu vou vender será de R$ 73,20 para cobrir todas as despesas, tá bom? Só que, notem o seguinte, você sabia que você pode fazer um equilíbrio nisso tudo aqui para que você melhore as condições de vendas da sua excursão? E eu vou mostrar para você como que a gente faz isso. Nós temos aqui um ponto de equilíbrio. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio. Então eu sugiro que você, neste caso, neste exemplo, você substitua os cálculos de 40 poltronas por 30 poltronas. Veja só como que vai ficar os cálculos, né? Eu vou fazer aqui um bate-volta, eu vou fazer uma volta aqui na minha tela. Você está vendo aqui na linha do transporte que eu dividi 2.000, que é o valor do ônibus, eu dividi por 35 poltronas, ao invés de 40 da página anterior. Então, está saindo 57,10. Quanto que estava saindo se eu fizesse por 35? R$ 50. Como eu dividi por 35, saiu a 57,10, tá? Isso acontece na alimentação, eu vou dividir por 35, vai acontecer com o seguro, vou dividir por 35, e aqui na frente os respectivos valores. E aí, claro, eu vou pegar o meu lucro também, vou dividir por 35, ao invés da pessoa estar pagando para mim 12,20, ela estará pagando 14. Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, o valor ele continua o mesmo. Você está vendo aí, ó, 2.928, porque eu somei, não alterou o valor dos custos que eu vou ter com a minha excursão, tranquilo? Mas, se eu dividir por 35, eu pego 2.928 e dividir por 35, cada passageiro custará R$ 83,60, tá? O meu lucro será de 488 e mais as poltronas que restaram. Quantas foram as poltronas que restaram? 5 poltronas. Restaram 5 poltronas, ou seja, uma poltrona é minha, que eu vou usar, que eu vou utilizar ela. E as outras 4 poltronas eu posso passar para alguém como cortesia, como eu posso vender e obter o lucro 100% para mim, que vai complementar, né, 488 mais as vendas dessas poltronas. Por isso que eu tenho que fazer o ponto de equilíbrio. Por quê? É mais garantido. Ao invés de eu vender 40 poltronas, eu consigo vender 35 poltronas e cubro os custos da minha excursão, ganho a minha passagem e ainda sobram mais 4 poltronas para me negociar. Posso levar alguém junto comigo, posso oferecer como cortesia para essa pessoa ver como que eu trabalho, ou eu posso vender e obter lucro dessas poltronas. Viu só como é importante você ter o ponto de equilíbrio? Então vamos lá. Detalhes da nossa excursão. O valor à vista vai ser R$ 83,60. A saída vai ser de Campinas, dia 12 de setembro, às 3 horas da manhã. O local de embarque será na Padaria Central, na Praça Taquaral. A previsão de chegada em Aparecida está prevista para as 5 horas e 30 minutos. Sabendo que a primeira missa ocorre às 6 horas da manhã, então eu tenho que fazer um cálculo de saída para me chegar pelo menos com meia hora de antecedência em Aparecida, né? No caso aqui, eu calculei
como se eu estivesse chegando às 5 horas e 30 minutos e já dispersando o pessoal para a missa às 6 horas da manhã. E aí eu propus para eles que eu deixaria o tempo deles livre até às 16 horas e que 16 horas todos deveriam estar no ônibus. E tendo como saída de Aparecida às 5 horas, às 17 horas, tá bom? Previsão de chegada em Campinas às 8 horas da noite, né, às 20 horas, e desembarque será, né, na padaria central, na Praça Taquaral, que é o mesmo ponto de embarque que nós fizemos. Com essas informações, eu consigo elaborar o layout, a arte da minha propaganda, tá? Que essas informações da minha excursão religiosa, elas são fundamentais para eu consiga, a partir de agora, desenvolver o meu material de divulgação. Que vai ficar mais ou menos assim, né? Foi uma arte criada específica para o Facebook, tá? Tem uma medida aí de 1024 por 515 pixels, e nela tem expresso ali o nome da excursão, Santuário de Aparecida, porque eu coloquei o destino, e também tem o valor, coloquei valor à vista, né? Incluí ali os itens, né, que tem transporte e de volta, ar-condicionado, TV, Wi-Fi, geladeira com água mineral, kit lanchinho, ida na volta e seguro viagem. O telefone para entrar em contato, a data aqui do lado, no meio ali eu coloco a minha logomarca, coloco uma imagem bem chamativa, uma imagem que chame muito a atenção, e embaixo ali eu coloquei ali o símbolo das redes sociais, mas pode ser a bandeira do seu cartão, pode ser alguma informação que você queira adicionar. Essa é a arte modelo para que seja feita a divulgação baseado nas informações da nossa excursão religiosa. Anotou item por item é muito importante. Independente disso, eu vou deixar disponível nessa plataforma esses slides para que você consiga ter um melhor entendimento. Mas basicamente é isso. Se você seguir passo a passo esses itens, faça exercícios. Não há nada melhor do que você fazer exercícios. Exercite, né? Escolha um destino, coloque lá o tempo, a quilometragem, veja mais ou menos quanto tempo você vai levar para chegar. Uma dica muito importante, muito legal. Converse com o proprietário do ônibus, com a empresa de ônibus, ela vai passar para você quanto tempo ela vai levar para chegar até lá, e isso vai te ajudar muito na hora de fazer os cálculos. E é isso aí. Espero que tenham entendido e vamos para a próxima.